Olá, meus caros, vamos ao devocional, Salmos 42. Vamos dar prosseguimento, então, aos devocionais aqui no canal Conteúdo Edificante. Se olá, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Devocional funciona com a leitura da palavra e com a meditação e, no final, obviamente, uma breve oração, tá? Vamos já, de imediato, compartilhar com vocês o texto sagrado, Salmos 42, então, salmos conhecidos e muito interessantes para refletirmos. Vamos lá. Bíblia online, aqui foi. Assim como o servo, que pode ser chamado também de veado, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, está aí a leitura dos 11 versículos do Salmo 42. Então, vamos colocar a definição de algumas palavras aqui, que são, obviamente, complicadas de se ter de antemão. Significado: catadupa, queda de grande volume de água corrente. Catadupa. Está ali, tem outra também palavra e precisa do seu significado. Vamos lá. Bom, na hora que eu chegar exatamente na meditação, então eu coloco aqui. Eu acho que era só essa também, se eu não me equivoco. Se tiver outra, a gente vê. Bom, vamos tornar a tela aqui para mim, vamos lá. Esse salmo parece que não seja de Davi, pelo menos dá para entender que não. A alma nela por servir a Deus no seu templo, masquil, que é uma espécie de cântico de salmo, para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Como os animais, como o cervo, brama, ou seja, anseia nela pelas correntes das águas para, obviamente, matar a sua sede, para lhe fortificar. Assim suspira a alma por ti, ó Deus. A alma de todo ser humano suspira por Deus, assim como os animais ou cervos
suspiro pelas correntes das águas. Interessante meditar é que uma pessoa pode ficar bastante tempo sem se alimentar, mas sem água ela não vive. Teve casos que eu estudei de pessoas que sobreviveram alguns náufragos, ou algumas situações bem complicadas, vivendo apenas de água. Às vezes era água do mar, mesmo com a sua salina, ou se não o próprio mijo, vamos dizer assim, ou a urina, né, melhor o termo, tomando a própria urina. Conseguir sobreviver até, claro, que chegasse, então, algum socorro para lhes tirar daquela situação. Inclusive, eu consegui viver 30, 40 dias sem qualquer alimento, apenas bebendo água do mar ou a sua própria urina. Então, percebemos que o ser humano ele consegue até ficar sem comer, mas sem beber é complicado. Uma pessoa sem beber não passa muito tempo. Inclusive, segundo pesquisas, tem delírios, muito mais do que apenas vivendo de água. Quer dizer, se a pessoa está com abstinência de comida e bebida, ela tem os seus delírios. Aí muitos vão perguntar, como que Jesus conseguiu jejuar por 40 dias, 40 noites? Será que Jesus não tomou água? Não, Jesus não tomou. Foi abstinência por completo, sim. Porque apesar de ele ter o corpo de um ser humano, ele tinha muito mais força, haja vista que ele era o Filho de Deus, então tinha a força do próprio Pai para resistir. E hoje em dia é difícil, para não dizer impossível, um ser humano ficar em jejum por completo, sem comer, sem tomar água, durante 40 dias e 40 noites. Até porque a própria ciência comprova. Quem disser que faz, a gente pode taxar até de mentiroso. A ciência comprova que o sujeito consegue viver quase 40 dias, mas tomando líquido. Então, veja só, interessante isso, né? Nosso corpo não vive sem água. Segundo informações, nós temos 75% de água no nosso corpo, o restante então, sólido, carne, podemos dizer assim. Bem como na Terra, são 75% de águas e 25% de terra. Então, se somos feitos mais de água, se viemos da Terra, que também tem mais água do que ela própria, é claro que nós não conseguimos viver sem tomar alguma coisa, principalmente água, sem o líquido. E nós sabemos que o Espírito de Deus é comparado como a água. Jesus disse certa feita, eu tenho algo a lhe dizer. Quem tem sede, venha a mim e beba. E da água que provar, jamais terá sede. Porque, de fato, aquele que está pleno de Deus, aquele que está de acordo com a vontade do Senhor, tem o Espírito Santo e a sua vida espiritual está sempre regada, irrigada, está sempre nutrida, está sempre cheia, plena do Espírito Santo, da água purificadora do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer mais, que aquele que crê no Senhor Jesus, como rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. E saltará, então, de alegria, tendo a vida eterna. A importância de nós buscarmos a presença do Espírito de Deus. Porque a nossa alma, sim, ela é do Senhor. E ela tem sede de Deus. O que é a nossa alma? É a sede dos nossos entendimentos, sentimentos, emoções,
pensamentos, o nosso consciente, subconsciente, seria traduzir em miúdos, ou em miúdos, a nossa mente, nosso pensar. Fôlego de vida, esse que faz nos viver, seria o espírito. E o corpo, essa carcaça aqui. Então, a nossa alma, que essa é eterna e que tem dois destinos, Hades, ou seja, de Abraão, ou céu e inferno, ela brame por Deus, porque ela veio de Deus. E todo aquele que entende isso se nutre de Deus, se abastece de Deus, toma a água do Espírito Santo. Mas aquele que não dá ouvido ao Espírito de Deus sofre, perece. Muitos não sabem por que sofrem, mas é exatamente porque a alma não preencheu-se de Deus. A pessoa não se achegou a Deus. Inclusive, tem dados científicos que comprovam que o ser humano tem uma lacuna existencial. Ou seja, ele tem um vazio existencial, um vazio, precisa ser preenchido por algo. E, às vezes, muitas pessoas confundem esse vazio, que é a própria alma clamando por Deus, e vão, então, buscar meios ilusórios para preencher esse vazio existencial, como as orgias dessa vida, como os prazeres da carne, ser avarento, colocar o amor ao dinheiro, viajar o mundo todo, realizar sonhos dessa vida tão somente, se prostituir muitas vezes, fazer as obras da carne. E ainda assim não resolve. Porque quantas pessoas que se encontram numa situação tão calamitosa, periclitante, exatamente porque não se achegam a Deus. Quantos ricos que têm tudo para aproveitar de tudo dessa terra, mas ainda continuam sofrendo lá no seu íntimo. Você for analisar, inclusive, algumas pesquisas do CVV, Centro de Valorização à Vida, você vai perceber que a maioria das pessoas que querem tirar suas próprias vidas são pessoas com alto poder aquisitivo. Então, quer dizer que o poder, o dinheiro, a fama não traz o preenchimento dessa lacuna existencial. É só Deus. Esse buraco, esse vazio só é preenchido por Deus, na nossa alma. A nossa carne, os buracos da nossa carne, entre aspas, a gente pode aí se alegrar ilusoriamente, efemeramente, passageiramente, passageiro, com algumas alegrias dessa vida. Agora, a nossa alma só se preenche se for de Deus, da verdadeira fonte que é Deus. E a Bíblia chega a nos dizer que a doutrina de Deus é uma fonte de água viva. Então, seria você obedecer à doutrina do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Orar sem cessar. Jejuar, se possível. Ler a palavra. Se consagrar. Inclusive, eu coloquei no canal dados comprovados cientificamente que a oração e a leitura da palavra fazem bem para o nosso físico, quanto mais para o nosso espírito, ou para a nossa alma. Então, necessário é nos esforçarmos para estarmos mais perto de Deus. Muitas das pessoas até tentam preencher a lacuna, o vazio existencial, e cada um nasce com ele, principalmente aqueles que não têm Deus, não aceitaram a Cristo, até mesmo na religião, em filosofia, em teologia, mas não tem a satisfação. Por quê? É um processo de amadurecimento da própria pessoa que enxerga que é ela e Deus. Ninguém vai fazer nada por ela nesse sentido se ela não quiser.
Porque pai não salva filho, filho não salva pai, irmão não salva irmão, cada um vai ter que dar conta dos seus atos. A salvação é individual. O preenchimento de Deus é individual, cada um deve procurar. E muitos não procuram. A Bíblia chega a dizer que quem procura, acha. Que quem bate, recebe. Ou o que bate, abre. O que pede, recebe. Mas muitos não se esforçam. Aí querem a presença de Deus. Tem aqueles que têm a consciência que precisam da presença de Deus, mas não buscam a presença. E tem aqueles que estão cegos, entenebrecidos por conta do próprio inimigo ter cegado o seu raciocínio, o seu entendimento, já que o mundo jaz no maligno. Quando o sujeito ele é compulsivo, ele é um transgressor, quanto mais que ele acha que aquilo que ele está fazendo, que na realidade é um vício, é algo perverso, lhe traz prazer, na realidade está lhe afastando cada vez mais da presença de Deus. E cada vez mais no oculto ele sofre, porque a sua alma geme. Quem não tem Deus na vida sofre, e muito. Porque aquele que tem Deus, ainda que esteja passando por dias de aflição, de luta, ele tem um bálsamo, ele tem um remédio, o bálsamo de Gileade sobre ele, que é exatamente o Espírito Santo, que conforta, que, como Jesus disse, é o Consolador. Vem consolar-nos. Aleluia. Então, meus caros, é muito importante procurarmos o Espírito de Deus, nos alimentar de Deus, ou melhor dizendo, matar a nossa avidez, a nossa sede de Deus. Não devemos cair no engodo do maligno, mas sabemos que a sede que a nossa alma tem é da água do Espírito Santo, não é da água do mundanismo, da prostituição, da parvoice, da tolice, da idolatria, do fanatismo, da psicopatia, da avareza, fazer mal ao próximo, não. A água é essa, é a água potável. As demais águas que, ilusoriamente, nos enganam, nos faz achar que vai preencher a nossa alma, não preenche. O rótulo é uma coisa, mas o conteúdo é outra. Agora, a água potável do Senhor, já na sua embalagem, percebe o conteúdo de primeira. Tem muita gente tomando aí muitas águas que não matam a sede. Tomando águas que trazem doenças problemáticas, águas poluídas, com aparência de ser águas, de fato, potáveis, que possam ser ingeridas, tomadas. Então, qual é a água que você está tomando? É a água do Espírito Santo? Ou é a água da carne? Essas águas não jamais lhe trarão bênção. Lhe trarão um preenchimento. É a água da vaidade? É a água do mundanismo? É a água da avareza? Qual é a água? E essa água ela está disponível para todo aquele, para toda aquela que seguir a Jesus, aceitar a Cristo. Essa água está disponível. É uma fonte inesgotável. Não tem como acabar com ela. Ela te preenche. E se você quiser mais e mais, ela vai te preenchendo ainda mais ainda. Diferente das outras. Que não preenche de verdade, dão uma falsa aparência, impressão, e faz cada vez mais você gastar dinheiro, gastar tempo, gastar aquilo que você não tem até mesmo. Desperdiçando, às vezes, a pouca saúde que você tem. Então, olha que meditação
tremenda, que a gente poderia até nos alongar e muito com isso. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A nossa alma tem sede. A sede é de Deus. A água é o Espírito Santo. E é a única que pode preencher a nossa lacuna e é a única que pode matar a nossa sede. Vamos matar a nossa sede, fazendo o que Deus se agrada, buscando a sua face quanto é tempo, quanto se pode achar. Amando Ele sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Veja que o salmista fala o seguinte, que a alma dele tem tanta sede de Deus, que ele está se preenchendo e cada vez quer mais, e já não vê a hora de se apresentar diante do próprio Deus. Quer dizer, estar diante de Deus face a face, cara a cara. Moisés tentou ver Deus e não conseguiu ver, né? Porque a glória de Deus, ela é tão forte que o nosso corpo corruptível não aguenta. Ele viu apenas a sombra, as costas de Deus. E o salmista aqui está relatando que o sujeito que tem, então, engajamento para buscar cada vez mais de Deus, ele chega num patamar, num nível de espiritualidade que ele já quer ser arrebatado. Ele já quer até mesmo a morte, porque sabe que, trazendo para os dias atuais, não necessariamente era a mensagem daquela época, que viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo chegou a dizer certa feita o seguinte, se eu ainda posso ser útil, que eu fico aqui. Mas se, Senhor, posso estar aí, meu prazer já está aí. Ou seja, já está com Deus. Que é muito mais glorioso. Lá, sim, nós estaremos pleno por completo. Porque aqui é difícil a gente chegar aos 100%. Até porque Jesus disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A gente pode desviar um pouco, enjoar até mesmo dessa água, não querer ela ou esquecer dela. Não tem a recomendação para a gente beber líquido, faz bem para nosso corpo, que livra da hipertensão, que livra até mesmo da depressão, que nos livra de todas as doenças ditas do inverno, vamos dizer assim, gripe, febre, etc. E às vezes a gente esquece, se não tiver com a garrafinha, esquece. E é a mesma coisa com o cristão, às vezes ele esquece de beber da fonte, da água da vida. E assim ele vai ficando cada vez mais fraco na fé. E está suscetível à caída. E aquele que está em pé, cuide para não cair. Olha a mensagem. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? O salmista aqui está relatando o seguinte, que ele sabe que Deus é a fonte de água à vida, o seu espírito, que de fato sacia a sua sede, que ele não é nada sem Deus, e que o que ele está passando, o Senhor está contemplando. Mas é difícil. Tempestade, sofrimento, aflição, porque as lágrimas banham o seu rosto. Porque as lágrimas vêm, servem de mantimento, ou seja, dia a dia ele está passando por aquilo, em hora, e os outros chegam a dizer, onde está seu Deus? Quer dizer, você está mal, tristonho, cheio de problemáticas, onde está Deus? Mas isso não significa absolutamente nada. Por quê? Eu não falei que nós temos o Espírito Santo é consolador, ainda que para os outros, para esse aqui estamos mal, mas diante de Deus, aquele inclusive que está sendo provado, ele está bem. E dando até glória a Deus.
Porque é glorioso sofrer as aflições de Cristo, já trazendo para os atuais também, os vitupérios de Cristo. E temos o consolo. E temos o socorro que é bem presente, ou está presente na hora da angústia. E os ímpios dizem, olha, está lá sofrendo, está lá chorando. Mas Deus está contemplando. A pessoa tem, sim, o auxílio do Senhor, a ajuda. Diferente daquele que a hora que se encontrar numa situação semelhante, vai ficar tão desesperado e capaz de até tirar sua própria vida. E capaz de tomar decisões das mais terríveis. Não suportar, porque não tem o Espírito de Deus para consolar. E às vezes quem faz a gente perder essa noção, somente cristãos, é o inimigo, que tenta roubar a nossa fé. Nós temos o Espírito de Deus para nos confortar nos dias mais difíceis. Por exemplo, esse cantor que dizia que era cristão e fez uma ilicitude ou uma imoralidade, cantor aí de funk, diante do desespero dele, o que ele foi fazer? Tirar sua própria vida. Mas se ele tivesse o Espírito de Deus nele, ou buscasse o Senhor de fato, mesmo naquela situação problemática, que era uma situação parecida de Davi, Deus ia dar um escape. Ia dizer, não, eu vou te ajudar, você vai vencer isso. Mas aí era tarde. Se o Espírito de Deus não tiver morada na sua vida, você está perdido. Por isso que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se abrires, abrir a porta do seu coração, é abrir a sua mente, deixar o Senhor fazer morada, ele vai cear contigo e tu com ele. Do contrário, não tem ceia, não tem festa, não tem comemoração, não tem presença de Deus, não tem nada em absoluto. E por conseguinte tem o quê? Uma casa vazia, com os buracos, com os vazios existenciais, o inimigo. Foi o que Jesus disse. Quando vê uma casa vazia, vem lá 7 espíritos imundos. Aí vem, coloca o desespero, coloca a crise, coloca uma questão tão difícil para ser resolvida. É isso que o diabo coloca nas nossas mentes. Não vai ser resolvido, não tem mais como, é impossível. Não, se nós cremos no Senhor, Deus é o Deus do impossível. E se não é a hora de falecermos ou de sofrermos uma tamanha luta, Deus vai agir a nosso favor, porque operando Deus, quem impedirá? Então, meus caros, é necessário a gente fazer essa reflexão. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festeja. Então, o salmista lembra dos momentos de dificuldade, lembra que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, que o seu espírito realmente lhe sacia a sua sede. Então, ele recorre a Deus. Ele, inclusive, se alegra por ter essa solução do seu problema, por ter, de fato, o socorro, porque é complicado uma pessoa não ter socorro, não ter saída. Mas o Senhor é a saída no fim do túnel. O Senhor é o socorro. Existem situações na vida. Mas Deus está pronto a nos ajudar e agir a nosso favor. Quantos casos de pessoas que ficaram sem ninguém? Que às vezes aconteceu um náufrago, aconteceu um acidente aéreo. Tem histórias que eu já li, muitas delas, até me interesso por isso. Pessoas que tiveram até mesmo que comer carne humana para sobreviver. Situação extrema de sobrevivência, e luta de sobrevivência. Mas tiveram fé e conseguiram vencer 30, 40 dias até vir um socorro. E nós, muitas das vezes, passamos um probleminha aqui, acolá, um perrenguezinho aqui, acolá. Já estamos nos desesperando. Né? Já estamos dizendo, Deus não está mais conosco.
Porque o inimigo atrapalha, né? Atrapalha e ataca, né? Coloca aquelas influências malignas, aquelas setas, aqueles dados inflamáveis. Olha, que adiantou você estar com Jesus aí, dizer que é de Jesus, dizer que é cristão, dizer que crê em Deus, você está na pindaíba, você está nesse sofrimento, você está como um sujeito sem eira e nem beira. Você é um zero à esquerda, você não tem saída, você está a ver navios. Mas Deus está nos contemplando, se tivermos fé. Se lembrarmos dele, ele lembrará de nós. Se chegarmos a ele chegará a nós. E com toda certeza, os problemas insolúveis serão resolvidos da melhor maneira possível, porque a promessa de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as necessidades básicas serão supridas por parte de Deus, porque aquilo que é da alçada do Senhor, ele vai cumprir. Agora, aquilo que é da nossa competência, nós temos que fazer. E o fazer é exatamente arregaçar as mangas, descruzar os braços e ir avante. E fazer aquilo que nos compete. Como orar, como buscar o Senhor, como realizar alguma determinada tarefa específica nossa. Impossível, Deus faz. Porque está abatida a minha alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus. Olha a pergunta que o salmista faz, na indagação. Por que estás abatida? Você é querido. Porque te abates, ó minha alma, perdendo a fé. Né? Tenha fé com toda a calma. Né? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Por que estás abatida, minha alma? E por que perturbas em mim? Não é o que se perturbar. Quando tem a consciência, a ciência de que a fonte para saciar a sua alma está disponível, você sabe qual é só ir lá e tomar posse, tomar dela, beber dela. Então, a alma não precisa ficar abatida, nem perturbada, é só esperar no Senhor. É só cumprir a doutrina do Senhor, que simboliza exatamente chegar até a fonte das águas e tomar. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Salvação por ele estar. Claro que ele está na vida daquele que se esforça. Esforço que eu tenho, esforço, tem bom ânimo, que eu serei o quê? Contigo. Se esforçar e ir lá tomar dessa. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte, as terras do Rio Jordão. Possivelmente Davi está falando de seus ancestrais, não sei se é exatamente Davi aqui, pode ser Davi ou outro salmista, vamos colocar como salmista. Está falando dos seus ancestrais, que passaram também pelas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão também se abriu, houve a travessia para ele chegar até a terra prometida. Assim como houve o abrir do Mar Vermelho para os povos israelitas sair da escravidão dos egípcios. Então Deus abriu o mar e abriu o rio. Olha que lindo. Deus abre mares e rios devido às águas para o seu povo passar terra seca, para alcançar a bênção, para alcançar o milagre, para alcançar aquilo que cada um necessita.
Mas basta crer, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como Deus, de fato, agir. Se o povo não tivesse a fé, se Moisés não tivesse a fé para tocar com seu cajado nas águas se abrir, não iria abrir. Da mesma maneira, se Josué não tivesse fé, as águas do Rio Jordão também não iam abrir. Então, nós temos que ter fé para fazer a nossa parte, para fazer aquilo que o Senhor quer. Às vezes parece algo absurdo, como foi no caso de Naamã, que queria ser curado da lepra. Teve que se humilhar e mergulhar dentro daquele rio sujo do Jordão para ser curado. Resistiu, mas viu que era necessário assim fazer, então fez e foi, com toda certeza, abençoado por Deus de uma maneira tremenda e poderosa. Então, meus caros, necessário é, quando temos a capacidade de fazer alguma coisa, fazer. Quando não se tem, obviamente, Deus sabe, né, todas as coisas. Agora, aquilo que é para nós fazer, ninguém irá fazer, ninguém mesmo, porque é só nós que podemos fazer. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, obviamente, Deus fará. Deus irá agir de uma maneira tremenda e poderosa. Então, o salmista lembra das bênçãos de Deus. Nós temos que lembrar do quão poderoso é o Senhor, como ele pode agir a nosso favor. E às vezes o inimigo coloca assim a dúvida, coloca de fato aquela semente perversa para descrer das promessas que Deus prometeu para nós. E lembramos que passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passar. E lembramos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos mais do que provado na própria palavra de Deus, que o Senhor cumpre aquilo que ele promete. Não é o homem que promete isso, promete aquilo, mas não faz nada. Ainda, inclusive, a palavra de Deus vai nos dizer, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, ou seja, permanece cumpridor das suas promessas. Às vezes a gente promete e não cumpre. E por isso que Salomão já exortava em Eclesiastes, quando fizeres um voto, não tarde em cumprir, porque o homem é suscetível a isso mesmo, a prometer e não cumprir, porque a palavra voto quer dizer promessa. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Catadupas nós já vimos que é a correnteza das águas, né? Tem passado as ondas sobre ele. Então ele chega a dizer, o salmista, que as dificuldades chamam outras dificuldades, problemáticas chamam outras problemáticas. Que se a pessoa não buscar Deus de fato, ela está correndo sério risco de sofrer ainda mais. Mas o Senhor tem uma promessa muito interessante que já estava até lá no profeta Isaías e que o próprio Jesus então confirmou, que ele não quebrará a cana quebrada e nem fará pagar ou não apagará o morrão que fumega. O que isso quer dizer? Que Deus jamais vai acabar com o ferido, que Deus vai usar de misericórdia, de compaixão, que não vai acabar com aquela cana, ainda tem o seu valor, bem como aquele morrão, que não é um morro grande, é sim um pavio para acender, obviamente, a lamparina, que fica bem, praticamente quase sem luz, só com aquela fumacinha. Quando geralmente se acende uma lamparina, ou se acendia uma lamparina naquele tempo, que seria algo tocado a óleo, ou nos tempos de
hoje, vamos dizer assim, né? De tempo para cá, principalmente na época que não se tinha energia elétrica, se utilizava isso a querosene. Eu colocava querosene ali naquele fio, aquele pavio, aquele cordão, para acender o fogo, né, da lamparina. E quando aquele cordão estava quase todo queimado, só ficava fumaça. Então, a expressão é exatamente isso. Um morrão que fumega, já não tem mais o que ser queimado, já não tem mais como haver a luz. E Deus não vai apagar ele, vai dar uma nova chance para prosseguir. Cara, é tudo metafórico, simbólico, né? Então, meus caros, creamos nessa palavra. Jesus veio exatamente para as canas quebradas e para os morrões que fumegam. Ele veio para os pecadores. Não são os médicos, aliás, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os feridos. Jesus veio para os seus e os seus não quiseram. Então, temos aí a oportunidade de alcançar as dádivas ou as bênçãos de Deus e, então, diminuirmos o nosso sofrimento ou, de uma vez por todas, exterminá-los. Do contrário, o sofrimento vai gerando outro sofrimento. Do contrário, um pecado vai gerando outro pecado. E a consequência será a morte, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e à noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Olha a fé do salmista. Estou passando por aflição, eu estou passando por sofrimento. Eu sei que um abismo pode chamar o outro. Eu sei que um sofrimento pode vir, mais um outro, mas eu confio no Senhor, que Ele vai ser o meu escape, que Ele é a fonte que eu preciso para viver, a fonte d'água que me alimenta, na realidade, me sacia a sede, para me manter de pé. E eu vou confiar, e eu vou seguir a sua doutrina, e eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou me arrepender, e eu vou aceitar Cristo, e eu vou ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Porque a misericórdia de Deus segue comigo. Porque de noite a sua canção estará comigo, ou seja, a canção, o cântico de alegria, no momento noturno, de pavor noturno, de sofrimento, de fato, uma aflição enorme, o Senhor estará com o seu bálsamo para nos ajudar. A oração ao Deus da minha vida, contudo o Senhor mandará de mim a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração da minha vida. Olha só, será a porção dele, ou a oração dele. Não é ele orar ao Senhor, poderá também ser feito, mas é uma espécie de oração no sentido de receber a bênção do próprio Deus. Direi a Deus, a minha rocha, seu sustentáculo, seu fundamento. Não tem outro fundamento a não ser o próprio Cristo, como diz a palavra, né? Não há outro posto. Porque te esquecesse de mim, porque ando de novo por causa da opressão do meu inimigo, a indagação. Faz fazer essa pergunta. No entanto, ele vai dar a mesma resposta, que o Senhor é o seu Salvador. O Senhor não lhe esqueceu. E o Senhor vai pelejar pelas suas causas. Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Ele cita a situação que ele está passando, ele narra, com todos os seus detalhes, mas crê que o Senhor vai agir ao seu favor, vai operar de uma maneira misteriosa, maravilhosa, para dar a bênção, a vitória, para ele vencer todo aquele aperto, todo aquele sofrimento. Porque às vezes o sofrimento vem exatamente para nós nos aproximarmos de Deus, sermos humildes, não sermos pessoas soberbas ao ponto de achar que nós não precisamos de Deus ou de quem quer que seja. Inclusive, eu vi uma entrevista de alguém falava nesse sentido.
Muitas celebridades chegam ao auge das suas carreiras e acham que elas são alguma coisa, que elas são semideuses, elas são até o próprio Deus, porque são adoradas, porque tem cheio de gente, ou está cheio de gente lhes rodeando, lhes paparicando, tem os seus fãs, tem isso, tem aquilo. Mas quando vem a derrocada, quando o sucesso acaba, elas entram num mundo mais profundo possível, o sofrimento mais possível, ou até impossível, vamos dizer assim, que ela nunca imaginou. E só Deus, se ela não se humilhar, buscar a misericórdia de Deus, é um tchau, né, em absoluto. Então, por isso que a gente tem que ser humilde, tem que reconhecer as nossas falhas e buscar o Senhor e dizer só o Senhor é Deus, só Ele é que pode salvar e é o único digno de adoração, bem como sem Ele nada sou. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face, meu Deus. Ou seja, a esperança gerada por estar se alimentando de Deus, por estar matando a sede de Deus nas águas do Espírito Santo. Vai vindo a esperança, vai vindo a renovação, vai vindo a esperança de vida eterna, de ressurreição, vai vindo a esperança de novos dias, de novos ares, de um novo mundo, de uma nova pessoa, da vitória, da bênção. Por isso é necessário, sim, sabermos que a verdadeira água potável é o Espírito Santo e procurar ele. A Bíblia chega a nos dizer em Efésios 4:30, se entristecemos o Espírito Santo, ele fugirá de nós. Para entender assim no texto, porque diz para não entristecer o Espírito Santo, ao qual está selado para o grande dia da redenção. Ele é o selo, ele é a marca, nos garante a vida eterna e até algumas bênçãos aqui. No entanto, nós devemos proceder em conformidade com a palavra de Deus, não prevaricar a doutrina de Cristo, para termos o Espírito Santo sobre a nossa vida, para, de fato, termos as bênçãos, cotejar a doutrina do Senhor, como o orvalho corteja ou chegar, irrigar a terra. Assim nós devemos fazer, proceder, porque assim fazendo, teremos a consolação do Espírito Santo, teremos a esperança, teremos, muito em breve, a bênção. Então, meu irmão e minha irmã, você que está passando por dificuldade, você que está passando por sofrimento, por aflições, confia no Senhor. Continue a buscá-lo. Continue a meditar em Deus, ler a sua palavra, meditar nela de dia e noite, se possível, entre aspas, no sentido, obviamente, de estar pensando em Deus. Orando sem cessar em espírito, para estar cheio do Espírito, para ter o consolo divino, para ter a restauração, a ajuda que às vezes não vem nem da pessoa que você mais ama, que jamais virá do dinheiro, das riquezas dessa vida. Porque só mesmo vem de Deus. A maior riqueza é Deus. Porque tudo aqui passa. Tudo é momentâneo. Até mesmo a alegria, que muitos acham. Vão curtir, mas é momentânea. A alegria carnal. Agora, o gozo do Espírito Santo, ele é eterno. Já começa aqui. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que o gozo, a alegria do Espírito Santo, ela é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo, ele tem alegria. Claro que ele tem alegria. Alegria, por conta da alegria do Senhor, ele vence. A alegria do Senhor é a nossa força. Por conta da alegria, ele consegue vencer, mesmo passando por dias terríveis, de tristeza, de aflição, às vezes de perda de parentes, às vezes de situação financeira difícil, de desemprego, de crise, de luta, de briga. Mas o Senhor está contemplando tudo. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Quem crê, toma a posse da vitória. Quem crê, como rios de água viva, fluirão. Aliás, vamos ler até esse versículo que está em João 7:39, né, para encerrar a mensagem aí para o momento da oração, porque essa mensagem é muito
linda e interessante para a gente meditar, né? Uma próxima oportunidade posso até pregar aqui no canal. João 7, vamos ver se é o 29 ou 39. Aliás, é antes. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado na ocasião, por ainda Jesus não ter sido, de fato, glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha ao Senhor e bebe da fonte do Espírito Santo, das bênçãos, das riquezas de Deus e das vitórias, e etc, etc, que a gente precisa. Soberano Deus eterno, Pai, muito obrigado por essas palavras. Senhor, perdoe nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades. Em nome de Jesus Cristo, venha nos ajudar, Senhor, venha nos manter foco, ajudar a estar no teu caminho, a desviar de tudo aquilo que te desagrada, a estar cheio do teu Espírito Santo, a estar saciado pela fonte inesgotável do teu Santo Espírito. Ó Pai glorioso, em nome de Jesus Cristo, visita essa vida que está tentando, buscando, se esforçando, está na tua presença, está cheio de ti, está tentando se desvencilhar dos vícios, das drogas, do mundo do crime. Ajuda em nome de Jesus. Visita aqueles que estão nos hospitais necessitando agora de uma cura e estão clamando ao Senhor, conceda. Em nome de Jesus, ó Pai, visita aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos manicômios, aqueles que estão em várias partes nesse mundo afora, que necessitam de alguma ajuda do Senhor, do teu auxílio, da tua guarida, da tua proteção, da tua libertação, da cura, do milagre, da transformação, realizar em nome de Jesus Cristo. Pois aquilo que é impossível ao homem é possível em ti. Nós cremos que o Senhor realmente é a nossa água, é, sim, a fonte inesgotável que vem, obviamente, para nós nos abastecer, para saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, que só é preenchida com a tua presença. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ajuda, ó Pai, a nós estarmos firmes e fortes na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, peleje pelas nossas causas, age em nome de Jesus, repreende todas as obras do inferno, todas as obras do maligno. Em nome de Jesus Cristo, vai fazendo, Senhor, toda obra maligna, perversa, satânica, de descrença, toda a obra maligna de dúvida, toda a obra maligna que coloca sentimentos ruins, pensamentos negativos sobre nossas vidas ou em nossas mentes. Repreende em nome de Jesus Cristo, nos dê a vitória, Pai poderoso. Contempla a todos aqui que estão nesse canal, aqueles que aparecem, volta e meia, estão em lives, nos acompanhando nos devocionais. Ó Pai poderoso, abençoa o seu lar, a sua família, conceda a tua grande vitória. A tua palavra nos diz que aqueles que te buscam de madrugada te encontrarão. Nós estamos te buscando a tua face nesse exato momento, nessa madrugada, crendo que o Senhor é poderoso para agir de uma maneira sobrenatural, poderosa, e pelejar pelas nossas causas que possam ser impossíveis e insolúveis, mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Realiza, Senhor, sim, a obra transformadora, a obra miraculosa, a obra extraordinária nessa vida para mostrar o teu poder. Pois se não houver sinais, como crerão? Ó Pai poderoso, que não fique só nas meras palavras, que não fique só naquilo que acabamos de pregar, mas que o Senhor age de uma maneira poderosa, que o Senhor faça aquilo que as nossas mentes não conseguem compreender, ou discernir, ou pensar, pois a tua palavra nos garante dizendo que aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não escutaram, e que não subiu ao nosso coração, que o Senhor tem nos preparado. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Assim nós cremos que o Senhor fará grande obra, o Senhor realmente realizará não só aquilo que necessitamos, mas também coisas muito maiores para a tua glória, para ganhar almas, para que vidas possam estar na tua presença cada vez mais. Ó Pai poderoso, ó Pai, opera mesmo de uma maneira tremenda e poderosa. Assim nós te pedimos, te agradecemos. Certo, sim, que o Senhor ouviu a nossa
humilde e simplória oração. E o Senhor está atento para as nossas súplicas e com as suas mãos estendidas para nos abençoar no momento oportuno. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Então, esse foi mais um devocional. Deus abençoe a todos. Salmo 42 e a oração. Até uma próxima. Boa noite. Ou bom dia para quem possa ver esse vídeo em outro horário.